de divórcio. E aí, pastor Pedro, qual é a sua opinião? Um pastor essa semana matou a sua esposa e carbonizou o corpo dela. E sabe por que ela não divorciou dele? Porque a religião não deixa. Porque a religião prega pra você que esse homem vai mudar. Esse narcisista, esse psicopata. Não, mas você é crente, você não pode divorciar. O mesmo texto que Deus fala que no caso do adultério possa ter divórcio, tem assim uma conclusão assim, porque Deus é Deus de paz. Porque Deus é Deus de... Então o que eu entendo com isso? Aonde há agressividade, ameaça de morte, opressão, risco iminente da vida ser tirada, você acha mesmo que se você divorciar, Deus vai te condenar? Pode colocar isso na minha conta se quiser, os religiosos de novo. Eu prefiro ter você vivo aqui dentro e apanhar na internet, porque eu prego essas coisas, do que ter uma filha sendo enterrada e eu ter ir lá fazer o velório dela, porque o marido crentão dela batia, espancava nela e ainda matou ela. É isso. Olha só, eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Nessa palavra aí. Jesus ele vai repreender os escribas e fariseus. Olha só o verso 1 aí, ó. Na cadeira de Moisés estavam sentados os escribas e os fariseus. Que o maior desejo dos homens, né, daquela época era ocupar o lugar de Moisés e serem semelhantes a Moisés. Observai, pois, e praticar tudo, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam. O que Jesus está dizendo? Que eles adoram oprimir o povo, colocar doutrinas, rigor sobre a vida dos fiéis, e as obras deles dizem outras coisas. Eles falam, pregam, oram, mas o que eles fazem, as obras deles, não procede daquilo que eles falam. Ou seja, eles são hipócritas. Agora eu gostaria de destacar aqui o verso 23. O verso 23. Mas ai de vós, escribas hipócritas. Por que Jesus chama eles de hipócritas? Porque eles pregam e não vivem aquilo que pregam. Porque dais o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, desprezais o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Qual é o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Se eu sei que uma pessoa está sofrendo um casamento ali, está sendo ameaçada de morte, está sofrendo agressões, está sendo traída, está vivendo uma vida de tristeza, de angústia, de opressão, se eu não tiver misericórdia dela, eu estou desprezando o mais importante da lei. Qual é o mais importante da lei? A misericórdia, o juízo e a fé. Não, irmão, continua nesse casamento, continua vivendo essa vida. E aí vai acontecer igual aconteceu com essa cantora gospel aí, que eu não sei o nome dela, Mariana, não sei o que ela, Mariano. O marido dela matou ela. Por que matou ela? Talvez no coração dela, não posso afirmar, mas talvez no coração dela, ela não queria se separar devido todo o repúdio que ela ia ter da parte dos cristãos, dos evangélicos. Isso é lamentável, lamentável. Só que por que eu estou destacando esse ponto aí? Porque Jesus está dizendo, não adianta eu cumprir um mandamento e não cumprir o outro. Eu vou ler a continuação aí, ó. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Eu não posso cumprir um mandamento e não cumprir o outro. Do que adianta eu pregar uma coisa, um mandamento, sendo que tem um outro mandamento que eu não estou cumprindo? Não adianta, não pode fazer isso. E agora eu quero destacar 2 mandamentos acerca dessa questão aí do divórcio. Irmãos, lembra do que Jesus disse lá no capítulo 23? Se não posso cumprir um mandamento e omitir o outro, deixar de cumprir os outros. Olha só o que o Senhor Jesus está dizendo no capítulo 23, no verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. Porque os escribas estavam questionando Jesus, achando que ele não tinha conhecimento, sabe? Mal eles sabiam que ele era a própria lei, ali encarnificado na frente deles. Eles vieram julgar Jesus. E Jesus disse isso aí, o grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se eu estou vendo uma pessoa sofrendo num relacionamento, sofrendo ameaça de morte, agressão, né, traições, se eu não me pôr no lugar daquela pessoa que está passando por isso, eu estou violando o segundo mandamento aqui que Jesus disse. Eu não estou amando o meu próximo como fosse para me amar a mim mesmo, como eu me amo a mim mesmo. Eu aceitaria viver aquilo? Não. As pessoas adoram julgar um casamento infeliz. Não, irmão, você não pode, irmão, você não pode viver, você não pode se separar, você não pode divorciar. Eu quero ver a pessoa viver aquele relacionamento. Quando eu vejo uma pessoa passando por um sofrimento, uma batalha ali, uma guerra, e eu não me coloco no lugar dela, eu estou violando o segundo mandamento. Eu não estou amando aquela pessoa como eu me amo. E aí volta a dizer lá no capítulo 23, lá que Jesus disse que nós lemos: eu não posso cumprir o mandamento e descumprir o outro. Não posso, estarei sendo hipócrita. E aí o que é interessante aí no final, aí no verso 40, desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Jesus está dizendo toda a lei. E está dizendo, e os profetas. Está dizendo os profetas, toda a lei mosaica depende desses 2 mandamentos. Que é amar a meu Senhor, meu Pai que está no céu, Deus vivo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E amar aquela mulher lá que está passando por uma dificuldade lá, sofrendo ameaça de morte, agressões, e me pôr no lugar dela e dar a melhor orientação para ela, para preservar a vida dela. E não colocar a lei em primeiro lugar aí. Se eu colocar a lei lá do divórcio em primeiro lugar, eu vou estar omitindo o segundo mandamento. Porque a lei do divórcio depende desses 2 mandamentos. Jesus está afirmando isso. Toda a lei depende desses 2 mandamentos. A lei do divórcio depende desse mandamento aí de amar ao próximo como a mim mesmo. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Eu espero traga uma luz aí acerca desse assunto para sua vida. Fique na paz de Cristo Jesus.